Pedrão, Botafogo agora, quero falar com você sobre o Botafogo, porque a gente fez um vídeo um tempo atrás, eu e você, aqui no Sports Market Makers, e muitos torcedores do Botafogo ficaram um pouco bravos, falando de um possível, como é que foi? Desmanche. Falou, pô, que desmanche, só tá saindo reserva, só tá saindo jogador que não joga, o time tá aí. O Botafogo perdeu o Luiz Henrique pro Zenit. Luiz Henrique, na minha humilde opinião, o melhor jogador do Botafogo na temporada passada, jogou demais, tanto é que foi para a seleção brasileira, perdeu o Almada, também um dos principais destaques, ali o argentino que foi pro Lyon, perdeu o Júnior Santos. O Júnior Santos foi reserva, sim, foi reserva, mas quando você perde o Luiz Henrique e você perde o seu reserva também, né, perdeu o Oscar Romero, é reserva, sim, mas quando você perde o Almada e você perde o seu reserva também, perdeu o Adrielson, obviamente, perdeu o treinador, o Arthur Jorge. Então foram muito. O Tiquinho Soares, né? Também saiu, agora ele foi pro Santos. Vai jogar com o Neymar no Santos, será? Que dupla, hein? Neymar e Tiquinho, que isso? Que isso? Então, são muitas saídas no time do Botafogo. O Textor, até para tranquilizar um pouco a torcida, ele já deixou claro que o investimento em elenco nessa temporada será de 60 milhões de dólares, então algo próximo aí a 350, 360 milhões de reais. Então, com certeza, o Botafogo vai ter dinheiro para investir em seu elenco. A minha dúvida é quando. Por quê? O Lyon está passando por uma grave crise financeira. O Lyon é um dos times da Eagle Football, né, que é ali do John Textor. E até maio, eles precisam levantar pelo menos 100 milhões de euros. Até maio. Então teve essa negociação do Luiz Henrique com o Zenit. O Luiz Henrique foi para lá, já veio o Arthur, e em junho vem o Wendel. O Arthur meia atacante, o Wendel volante, que era do Fluminense, do Sporting. Pelos valores, o Luiz Henrique foi por 35 milhões de euros. O Wendel veio por 20 milhões de euros, que com todo respeito eu achei um tapa na cara esse valor, um absurdo. E o Arthur veio por 10. Então, se a gente fizer as contas, foi por 35, os dois vieram por 30, mas a forma de negociação foi diferente. O Textor fez ali uma negociação com o clube russo para a ida do Luiz Henrique, a maior parte desse dinheiro ser pago à vista. E as chegadas de Wendel e Arthur, a maior parte ser parcelada. Por quê? Porque ele precisava levantar dinheiro o quanto antes, por conta dessa dívida do Lyon que eu falei, que pode causar até o rebaixamento do Lyon ao término da temporada, que é no final do mês de maio. Então o Botafogo fez esse movimento do Luiz Henrique, é um dos seus principais jogadores, para trazer o Arthur e posteriormente o Wendel. Pedrão, como que você não permite que esse tipo de negociação afete a relação torcedor-empresa? Porque assim, é uma negociação que tem um objetivo claro ali, que é pegar uma parte do dinheiro e ajudar um outro time do grupo que não é o seu. Pode afetar um pouco a ótima relação que a torcida do Botafogo tem com o John Textor, com a Eagle Football? Bom, acho que antes de entrar na análise mais financeira da coisa, né? Primeiro, até para os botafoguenses aí, tem alguns amigos botafoguenses, não ficarem bravos com a gente, acho que tem um lado mais esportivo da coisa, que né? O Botafogo fez 3 anos muito competitivos com a gestão Textor, desde que a SAF foi adquirida pela Eagle. Então, ele merece o benefício da dúvida, ainda mais depois da temporada 2024 que foi feita pelo Botafogo aí, com os 2 títulos ultra relevantes que teve, e com pessoas muito capazes que estão trabalhando lá. Então, acho que tem o lado de sim, esperar que o Botafogo continue relevante. Aí, opinião, né, eu acho que tem uma dificuldade grande, e aí por tamanho do faturamento das empresas, né, acabei de falar aqui que você tem que encarar o Corinthians como empresa, o Botafogo como é uma empresa, né, uma SAF, mas você tem Flamengo, Palmeiras e Corinthians faturando mais de bi, você tem clubes com faturamento, né, mais relevante, que dá mais musculatura para gastar. Então é difícil você competir em pé de igualdade, o que não exclui a capacidade de ser mais eficiente com o investimento que é feito. Aquela história que a gente falou aqui semana passada do custo por ponto, de como você monta o elenco. E o Botafogo, de fato, foi muito eficiente, tudo que ele fez nesses últimos 3 anos. Então, eu acho que o Textor e o time lá merecem o benefício da dúvida de conseguir reorganizar o elenco para que o elenco seja competitivo, que é o que você precisa fazer. E a gente vê muitos MCOs falando sobre isso, né? Os grupos multiclubes, a gente vê executivos falando sobre isso, o esporte americano fala muito sobre isso. Você não vai ganhar todo ano, mas você tem que ser relevante todo ano se você quiser ter aquele efeito do ciclo virtuoso de
marca relevante, torcedor satisfeito, engajado, comprando mais, patrocinador bom, relevante na TV, com mais audiência e tal, e tendo mais dinheiro para gastar. Então, é importante se manter relevante. Acho que isso o Botafogo conquistou e tenho confiança que manterá. Se vai ganhar ou não, né, ninguém tem bola de cristal para dizer, mas o importante é disputar lá em cima, em pé de igualdade com quem tem sido muito relevante, no caso o Flamengo e Palmeiras principalmente. Isso posto, cara, eu acho que tem o outro lado da Eagle que a gente já abordou bastante aqui, que hoje tem uma situação financeira complexa como holding. O Textor é um empreendedor nato, né? Já fez isso mais de uma vez, se tornou bilionário tomando risco na vida, então não é a primeira vez que ele passa por situações dessas, é um cara extremamente capaz de sair da situação complexa de caixa em que a Eagle se encontra hoje. Ele tem uma dívida alta, ele fala muito sobre fazer o IPO, ele tem as ações do Crystal Palace, que também estão publicamente aí dentro de negócios que ele está tentando fazer. Então, tem muita coisa acontecendo dentro da vida do Textor da Eagle hoje. O Botafogo é uma das coisas mais importantes acontecendo, mas não é a única. E aí você tocou no outro tema que é muito delicado, que é o Lyon. A Eagle tem esse imbróglio com o órgão regulador da Liga Francesa, e a gente já falou disso aqui, né? Se a gente tivesse um órgão regulador no futebol brasileiro que olhasse para fair play, muitos clubes estariam em situações parecidas com o Lyon. Você tem que ajustar déficit e justificar por que isso está acontecendo. Mas fato é que lá ele tem o órgão regulador, e o órgão regulador demandou que ele tape esse buraco que você mencionou aí até maio. Então ele tem esse desafio de organizar as contas do Lyon. Ele opera como holding, né, e nada impede que ele faça esse trânsito interno do caixa que ele tem ali dentro do clube. Então, ele pegar o dinheiro do Luiz Henrique e alocar esses 35 milhões de euros, ou parte dele, para ajudar a tapar esse buraco, é uma estratégia. Da mesma maneira que a premiação da Libertadores de 23 milhões de dólares, a premiação do Super Mundial, que se eu não me engano são 60 milhões de dólares, né? São recursos relevantes que ele pode trabalhar. Então, tô falando tudo isso porque no fim, né, quando você está na cadeira de gestor financeiro, numa situação de pressão, é muito importante você entender que tipo de recebível você tem na mão, quais são os contratos que você tem para trabalhar, e muitas vezes contratar uma dívida, tentar reperfilar o perfil. A gente falou aqui da operação de São Paulo, né? Você tentar alongar essa dívida, tentar reestruturar essa dívida, tentar utilizar ativos que você tem para criar liquidez, que foi exatamente o que ele fez com o Luiz Henrique. E aí, não conheço a negociação, mas imagino que muito dela tenha girado em torno do que você falou, né? Não é a gente fazer o saldo de 35 menos 30 e o Botafogo vai ter 2 jogadores mais 5 milhões de euros. Não. Na prática, eu tenho um problema de caixa no curto prazo. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo esse ativo, o máximo que eu consigo dele é valor presente, dos 35 milhões, não sei quanto ele vai receber à vista ali pelo Luiz Henrique. E se eu consigo fortalecer o meu elenco com o Arthur e com o Wendel, que são 2 jogadores validados e comprovados, e consigo empurrar para frente a despesa que eu vou ter com esses caras, pode ser que no meu fluxo de caixa as coisas façam sentido, isso tudo se encaixe e me ajude a desafogar o meu curto prazo. Lembrando que eu tô correndo na direção do órgão regulador francês, que eu tenho que resolver esse pepino até maio, junho. Sem tentar impactar o Botafogo, sem tentar impactar o Molenbeek, sem tentar impactar... Então, assim, são várias frentes caminhando ao mesmo tempo. Ainda tem a frente do IPO, que falaram já publicamente na Eagle também, que estão trabalhando nessa agenda também. Então, o que eu concluo de tudo isso é que o ano de 2025 vai ser muito decisivo para a tese da Eagle Football, dentro da qual o Botafogo é uma peça super importante. Desafio de quem está no lado mais operacional do Botafogo é não deixar, né, da mesma forma que o Corinthians, e eles foram muito felizes nisso, aí entra a importância da governança, não deixar a complexidade da holding, do todo, afetar o operacional do clube no dia a dia, do Botafogo no dia a dia, que até agora fluiu super bem, e espero que continue fluindo da mesma maneira. Então, no fim, eu acho que o Botafogo vai trilhar um bom caminho aí e conseguir vencer os desafios, porque acho que, e aí é muito mais a visão market makers da coisa aqui, né? Como empreendedor, o Textor tá fazendo um bom trabalho, então não tá num contexto fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Então vamos ver para onde ele vai, mas eu acho que tem um bom horizonte aí pro Botafogo e pra Eagle. E Pedrão, para essa parte do dinheiro do Luiz Henrique que não foi informado quanto ir pro Lyon, né? Porque o Textor ele trabalha com um sistema de caixa único, né? Então os valores das transações envolvendo as equipes da Eagle, né, que é o Molenbeek, Crystal Palace, Lyon e Botafogo, eles ficam disponíveis para todos os times do grupo. Aí, logicamente, a Eagle que vai saber para onde direcionar melhor. Mas esse movimento de caixa único, eu fiquei com uma dúvida, já que você é o cara que manja das MCOs. É normal em uma MCO ter esse movimento? Por exemplo, o Grupo City. Tem lá o Manchester City ali,
o time principal, aí tem o Bahia, aí tem todos os outros times. É normal esse sistema de caixa único? Cara, antes eu acho que é importante a gente reforçar também que a gente não sabe se eles operam com um sistema de caixa único, né? Tá. Notícia que saiu na imprensa, mas não conheço o operacional, né? O back-office da Eagle para saber como eles usam o recurso que entra de um clube para o outro ali. Mas se a gente for olhar para uma estrutura de holding, né? Por que você cria uma holding de negócios, né? Dando um passo para trás. Porque ela pode ser uma empresa que tem participação em outras empresas. Essas outras empresas, se elas gerarem caixa, eu vou consolidando o caixa nessa holding. Então, se olhar outros negócios, né? Se pegar aí negócios de agro, de logística, de empresas imobiliárias, de empresas de varejo, é comum você ter negócios que estão subsidiários, né? Que estão embaixo dessa estrutura mãe, dessa nave mãe. Conforme esses negócios geram caixa, você consolida esse caixa na holding, seja para fazer uma distribuição entre os sócios, seja para guardar esse caixa, reinvestir em outra coisa lá na frente, ou seja para você ter caixa disponível para um dia que der uma dor de barriga em alguém e você precisar tapar o buraco. Então, é uma prática comum. E aí depende muito do que a gente bateu na palavrinha mágica aqui quando a gente falou de Corinthians, de governança. Qual que é a regra que a Eagle tem, com os acionistas dela, para utilizar esse caixa? E aí, no futebol brasileiro especificamente, qual que é a regra que a Liga te impõe para a utilização desse caixa? Ou para a não utilização desse caixa? Né? Se a gente estiver falando de outras modalidades, ou mesmo de ligas em outros mercados, tem restrições para esse tipo de situação. Então, não é o caso do futebol brasileiro, porque, de novo, não temos uma liga, não temos um fair play financeiro instituído. Então, ele não está infringindo nenhuma regra quando ele faz isso. Mas, de novo, é um mecanismo comum em outros mercados também. Justo, Pedrão. Respondida a minha dúvida.